Bíblias no livro do Êxodo, ainda no capítulo 16. Já tratamos dessa parte inicial do capítulo até o versículo 21. Êxodo 16 até o capítulo 21 nós já estudamos e agora continuaremos esse capítulo dos versículos 22 a 30. Eu farei a leitura dos versículos 22 até o final, até o 36, mas a mensagem é apenas dos versículos 22 a 30. Deem toda atenção a essa palavra que é santíssima. Êxodo 16, a partir do versículo 22. Ao sexto dia, colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. Respondeu-lhes ele: isto é o que disse o Senhor: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem deu bichos. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. Ao 7º dia, saíram alguns do povo para o colher, porém não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu sábado. Por isso ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fica onde está. Ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim descansou o povo no 7º dia. Deu-lhe a casa de Israel o nome de Maná. Era como semente de coentro, branco e de sabor como bolos de mel. Disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor ordenou. Dele encherás um gomer e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão com que vos sustentei no deserto, quando vos tirei do Egito. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná e coloca-o diante do Senhor, para guardar-se as vossas gerações. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim Arão o colocou diante do testemunho para o guardar. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná, até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Gomer é a 10ª parte do efa. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor Deus maravilhoso, hoje realmente é o dia do Senhor, o dia do descanso, o dia em que deixamos de lado os afazeres legítimos nos outros dias, para estarmos aqui, trabalhando para o Senhor, trabalhando no Senhor. E isso significa para nós descanso. Ó Deus, nessa manhã, abra para nós as Tuas Sagradas Escrituras, para que de uma vez por todas, ó Deus, sejamos convencidos da bênção e também da ordem relacionadas à guarda do dia santo, o dia que o Senhor mesmo separou para a Tua santa adoração e para o nosso benefício também, como filhos de Deus. Ó Senhor, nos faz chegar ao arrependimento, porque somos quebradores do pacto, somos quebradores da Tua lei, somos quebradores do 4º mandamento. Tende misericórdia de nós e salva-nos nessa manhã, nos fazendo entender realmente o que significa descansar em Cristo Jesus. É no nome dele que nós oramos. Amém. Amém. A razão pela qual Miriam e outras mulheres puderam cantar e dançar no final da narrativa do Êxodo é o surgimento de uma nova realidade social
na qual a vida econômica do israelita não é mais determinada e instigada pelas insaciáveis cotas de produção do Egito e de seus deuses. Miriam e as outras mulheres israelitas dançaram e cantaram, vimos isso há não muito tempo. E aqui nós percebemos então que uma das razões é exatamente essa. Elas estavam ali como que gritando: liberdade! Semelhantemente ao que William Wallace faz naquele filme tão famoso, Coração Valente. Liberdade! Não apenas os inimigos mortos na areia da praia, não apenas uma libertação de uma nação, mas verdadeiramente agora uma liberdade e uma possível realidade de descanso verdadeiro em Cristo Jesus. Claro que para eles aqui ainda em forma de promessa, ainda em forma embrionária, ainda em forma que não havia sido revelada completamente. Mas essa citação que eu fiz de Walter Brueggemann em seu livro Sabbath as Resistance, o Shabat, o descanso como resistência, nos mostra então o quanto esse dia é para nós não apenas uma demonstração contra a cultura, mas é algo que permanece para nós como um estandarte, como algo que realmente nos diferencia de qualquer outro povo. E infelizmente, o que nós vemos aqui nesse texto, nos nossos símbolos de fé, em outras formas doutrinárias, consegue distinguir inclusive o povo de Deus dentro do povo de Deus. Quantos crentes hoje, talvez até aqui presentes no recinto, ainda não entendem, não têm a menor ideia do que significa descansar no Senhor, guardando o quarto mandamento. Nós temos o privilégio de ouvir isso mais uma vez, a partir de um texto da Antiga Aliança, que nos aponta claramente para a Nova Aliança, desde já nos lembrando que o que estamos lendo não é algo restrito a Moisés, não é algo restrito a Israel, mas pertence ao Israel de Deus, que hoje chama-se a Igreja do Senhor na Nova Aliança. Nós vemos então a continuação de Êxodo 16, a partir do versículo 21, e quando nós vimos então aqueles versículos anteriores, nós vimos que Yahvé continua cuidando do seu povo, apesar da murmuração. Isso já aconteceu no final do capítulo 15, quando eles tiveram sede, murmuraram, reclamaram, e Yahvé transformou o amargo em doce, e ainda os levou para um oásis, chamado Elim, mas eles precisavam sair. Aquele não era o destino final, e ao saírem, alguns dias se passaram e tiveram fome. E ali então, murmuraram mais uma vez, murmuraram ainda de forma mais enfática, que Deus, na sua graça e misericórdia, deu a eles o maná e as codornizes. Nós vemos então, na continuação desse texto, que o descanso já havia sido estabelecido, e nesse sentido então, essa ordem, ela claramente é criacional e não mosaica. E por isso continua para nós mandatória, mas mais do que isso, abençoadora. Nós muitas vezes temos dificuldades com a ordem, com o comando. Nós somos rebeldes. Nós não conseguimos, mesmo que olhemos para alguém como autoridade nossa, nós temos uma tendência a resistir. Eu queria então enfatizar que hoje, sim, isso é para nós uma ordem. Não se encaixa naturalmente com os nossos corações ainda sendo transformados pela graça. Mas eu gostaria que vocês percebessem então que além da ordem, ou por causa da ordem,
isso é abençoador, é bênção, é para o seu bem. Deus não está rindo de você nos altos céus, olhando para você preso numa camisa de força, no domingo, não posso fazer nada. É uma bênção. Era uma bênção aqui, sempre foi uma bênção, e continua sendo ainda mais para nós, povo da nova aliança. A ordem do descanso, ela vem desde o Éden, desde a criação, e por isso continua mandatória, e mais do que isso, abençoadora para nós. Quem aqui não quer ser abençoado? Todos levantariam a mão nessa hora, todos. Mas quem aqui quer obedecer? Nem todos levantariam a mão. Nem todos levantariam a mão. E a bênção do Senhor, ela não é decorrente da obediência, ela é pela graça. Mas ao obedecermos, então, respondemos em gratidão ao nosso Deus, e sim, Ele nos abençoa, porque Ele não é mentiroso, Ele é fiel, e aqueles que cumprem as suas ordenanças são abençoados, e como nós cantamos, demonstram amor genuíno a Deus. Nós veremos então que essa ordem do descanso é criacional e continua mandatória e abençoadora para nós em duas partes. Primeiro, a natureza desse descanso, os versículos 22 e 24. E finalmente, a ordenança do descanso, ou a ordem do descanso, versículos 25 a 30. Uma coisa necessariamente leva a outra, e é isso que esse texto maravilhoso no Êxodo nos mostra, para, mais uma vez, engrandecermos o nome de Deus por tamanho benefício. Lemos mais uma vez então Êxodo 16, de 22 a 24. Qual é a natureza do descanso? Diz assim: ao sexto dia, colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. Respondeu-lhes ele: isto é o que disse o Senhor: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o. O que quiserdes cozer em água, cozei-o em água. E tudo que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. E guardaram até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara. E não cheirou mal, nem deu bichos. Quando nós tratamos dessa natureza do descanso, nós automaticamente vemos que isso diz respeito à bondade, a benefício. Olhe para esse texto e para todos os outros na Bíblia que falam sobre descanso. Em nenhum momento você vê algo de maldoso, você vê algo de ruim. Pelo contrário, é só benefício, benefício, benefício. E como é que nós conseguimos transformar algo tão beneficente a nós em algo que parece nos fazer tão mal? Por que um sermão como esse não se encaixa melhor conosco? Por que parece que o domingo continua sendo um dia realmente para mim apenas e não do Senhor? E como Ele diz nos seus termos? Por que é que o quarto mandamento ainda parece para mim penoso? Quando lá João em sua epístola diz: os mandamentos do Senhor não são penosos. Nem o quarto. É porque nós ainda não entendemos a natureza do dia, ou melhor ainda, do que está por trás do dia. E nós começamos a entender essa natureza, e esse texto é fantástico pela localização dele, exatamente para saber de onde vem esse conceito aqui. Ora, nós já passamos pelo catecismo maior, vimos lá os mandamentos, inclusive o quarto. Estamos chegando na exposição de Êxodo, a Êxodo 20, onde teremos mais uma vez a exposição dos 10 mandamentos. Mas nós não chegamos a Êxodo 20 ainda. De onde vem o conceito, então, de guardar um dia santo? Ora, você poderia dizer,
Está claro aqui. Vem do próprio texto em Êxodo 16, versículo 5. Veja aí, por favor. Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Vocês se lembram que quando eu preguei essa porção há duas semanas, eu enfatizei que veríamos melhor essa questão do versículo 5 hoje. Então aqui você olha e fala assim, está aqui, pastor, o conceito que você está tratando hoje vem do versículo 5 de Êxodo 16. Aí eu digo, tá bom, mas de onde vem o conceito do versículo 5 do capítulo 16? Foi ali, naquele momento da história, que Deus instituiu o Shabat? Você sabe que não. Você sabe que não só o quarto mandamento, mas todos os mandamentos, eles já foram dados lá no Éden, antes da queda. Aí você pergunta, cadê? Cadê a tábua? Cadê as tábuas? Estava escrito onde? Vamos dar uma olhada. Gênesis 2. Gênesis 2. De fato, não estava escrito literalmente como nós gostaríamos. Nós gostamos, né? Da literalidade nessas horas. Cadê o documento? Onde foi que eu assinei? Me mostra esse contrato, para que eu entenda realmente que essa é uma responsabilidade minha, porque eu quero só as recompensas do contrato, mas não as ordenanças. Vejam aí Gênesis 2, de 1 a 3, nós já lemos isso lá em Hebreus, nessa teologia bíblica maravilhosa que o autor aos Hebreus faz, mas aqui fica ainda mais evidente. No final da criação, assim nós lemos, assim pois foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Está aqui. Aí você diz mais uma vez, mas pastor, não tem nenhum imperativo aí. Como é que o senhor pode dizer que isso é um comando? Aí eu cito para vocês, até parafraseando, o teólogo Patrick Fairbairn, que diz o seguinte: alguns alegam que não há preceito algum aqui em Gênesis 2, de 1 a 3. E essas pessoas se esquecem que nós não obedecemos a palavra de Deus em termos de preceito apenas a partir dos imperativos claros. Existe uma interpretação das Escrituras que nos ensina claramente que exemplos e modelos na Bíblia servem para nós como comando. Tal pessoa agiu assim, isso é bom aos olhos de Deus, logo tenho que agir também. Da mesma maneira, tal pessoa agiu assim, mesmo sendo um herói da fé, isso não agrada a Deus, não devo agir assim. O preceito não precisa ficar manifestado por meio do imperativo. O próprio Deus descansou. E nós sabemos que ele não se cansa, ele não dormita, ele não dorme. O guarda de Israel não era um mero descanso físico. Envolve isso, não para Deus, mas para nós. Mas vai além. A natureza do descanso, então, obviamente, não é somente ligada ao físico. Pelo contrário, tem muito mais a ver com o espiritual. Ok, pastor, mas continua um pouco incerto na minha cabeça que o exemplo de Deus serve então como essa lei tão direta assim. Deixa eu ajudar você a fechar esse pensamento. Por favor, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 2. O exemplo de Deus deveria ser mais do que suficiente, mas nós não achamos. Então precisamos que o Espírito Santo feche para nós o pensamento em outro texto agora claríssimo. Agora nós vemos a lei de Deus escrita de fato, mas também não literal. Romanos 2, de 12
a 16. Prestem atenção, por favor. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei vão ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, escrita no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Aqui não há escapatória. A lei de Deus gravada no coração do ímpio, do gentio. Como foi que isso aconteceu? Antes de Êxodo 20, depois de Êxodo 20? Quando é que a lei foi gravada no coração do israelita? Quando é que ela foi gravada no coração daquele que seria da semente de Abraão? Ora, está óbvio aqui, fazendo a conexão agora com o que lemos em Gênesis 2, que não apenas o quarto mandamento, mas todos os mandamentos foram gravados no coração do homem. É por isso que desde Gênesis 1, melhor dizendo, Gênesis 3 até Êxodo 19, você vê a quebra de todos os mandamentos ao longo da história de Israel. E você vê de forma maravilhosa a quebra do quarto mandamento também. Nós vemos aqui em Êxodo 16, e nós vemos em outros lugares como alguns santos guardaram. Não tenho tempo aqui, infelizmente, de passar os exemplos para vocês. Mas tentem ler um livro chamado O Shabat Pactual. Infelizmente só tem em inglês. Mas é um livro fantástico, onde esse autor mostra de Gênesis 3 até Êxodo 19, como o povo de Deus já guardava o quarto mandamento. Aqui em Êxodo 16, é uma forma ainda mais evidente e clara de demonstrar isso. Então vejam, a natureza do descanso, ela é criacional, ela está gravada no coração, não apenas dos crentes, mas dos descrentes também. A lei de Deus é para a humanidade e não apenas para o seu povo. E nesse sentido, ela exige que todos obedeçam, mas obviamente é praticamente impossível, a não ser que pela graça comum isso aconteça, que o ímpio obedeça. Mas eu não deveria dizer a mesma coisa a respeito de nós crentes. Porque parece tão impossível quanto ao ímpio o crente guardar o quarto mandamento. Insisto, porque nós ainda não entendemos exatamente a sua natureza. Foram lembrados então de que ela é criacional, e nesse sentido, ela exige de nós uma preparação adequada. Voltem aí os olhos para Êxodo 16. Diz: ao sexto dia colheram pão em dobro, obedecendo ao Senhor, 2 gomes para cada um. Isso pareceu estranho aos principais da congregação. Ora, Deus havia dito que não precisava colher em dobro. Eles estão colhendo em dobro agora? Aí Moisés explica. Isso é o que disse o Senhor: amanhã é repouso, é descanso. O santo sábado do Senhor. O que quiseres cozer no forno, cozeio. E o que quiseres cozer em água, cozeio em água. E tudo o que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. Você consegue ver, saltando desse versículo aqui, a palavra preparação, preparação, preparação. Preparem-se a semana toda, especialmente na véspera. Como é que você se prepara para uma festa? Como é que você se prepara para um dia importante na sua vida, principalmente no que diz respeito à véspera daquele dia? Agora compare isso com a forma como nós nos preparamos para o santo dia do Senhor.
talvez nem nos preparemos, talvez nem sequer nos lembremos, só quando chega a hora. E nesse sentido, então, nós olhamos para esse versículo e nós percebemos aqui quão maravilhoso é, e já é abençoador, e já é para o nosso bem, já é para o nosso benefício, nos prepararmos para esse dia. Alguns aqui, infelizmente, até extrapolando o que as Escrituras ensinam, vão dizer, por exemplo, que, como Deus está ensinando, nós devemos nem sequer cozinhar no dia do Senhor. As mulheres então devem preparar os pratos no dia anterior e no máximo esquentarmos no micro-ondas ou no forno ou alguma coisa nesse sentido. Não é isso que o texto está dizendo. Depois vocês olhem com atenção o que os nossos símbolos de fé, já lerei deles, nos ensinam sobre isso. E claramente nós vemos aí obras de necessidade. Nós temos ainda no dia do descanso obras de necessidade. E cozinhar é uma delas. Mas é claro que você não vai deixar de vir ao culto ou participar da escola dominical porque você tem que fazer um almoço. Isso é óbvio. Mas você pode então e deve preparar de antemão, não só isso, mas outras coisas também, para que você faça o mínimo possível hoje. Por quê? Porque o que você tem para fazer hoje, principalmente, é descansar no Senhor. Liberdade! E aí vem um espertinho, querendo justificar a sua ida ao restaurante, e parecendo ainda muito romântico, ele diz: mas pastor, hoje é o dia de folga da minha esposa. Eu vou levá-la a um restaurante, fazer outros trabalharem nesse dia indevidamente. E a esposa fica toda, que marido maravilhoso. Só que a esposa ouve o sermão e ela diz: marido, não é para me levar para o restaurante. Quer me dar um dia de folga? Você e os meninos cozinham nesse dia. Vocês vão para a cozinha. E eu fico lá, de perna para o ar. E isso é romântico. Porque nós tentamos achar, então, as várias desculpas para não obedecermos exatamente como Deus nos ensina em Sua palavra. Por que é que recorrentemente nós precisamos ir a um posto de gasolina no domingo? Não dá para você olhar para o marcador de combustível e ver que você precisa abastecer antes do dia do Senhor. Não tem como você fazer isso. São apenas alguns exemplos que nos mostram o quanto nós não entendemos que a natureza do descanso exige de nós preparação. E eu insisto, a preparação já é parte da bênção, já é parte do benefício. Eu vou me encontrar com o Senhor. Eu vou me encontrar com o Senhor. Eu vou me encontrar com o Senhor. Liberdade. E aí nós vemos isso ecoando nos nossos símbolos de fé. Capítulo 21, sobre o culto e o santo dia do Senhor, diz assim na seção 8: este sábado, vejam que eles usam ainda a linguagem do sábado, que é o Shabat. Este sábado é santificado ao Senhor quando os homens, tendo devidamente preparado o seu coração e de antemão ordenado seus negócios ordinários, não só guardam durante todo o dia um sano descanso das suas obras, palavras e pensamentos a respeito de seus empregos seculares e das suas recreações, mas também ocupam todo o tempo em exercícios públicos e particulares de culto e nos deveres de necessidade e misericórdia. Preparação. Acaba o culto vespertino, nós temos comunhão uns com os outros e com o Senhor até o final do dia. Continua sendo o dia do Senhor. Nós vamos dormir cedo, porque segunda-feira já começa uma semana de trabalho, e graças a Deus por essa semana de trabalho, mas desde ali eu já começo a me preparar para o próximo descanso.
E quem dera que o próximo descanso já fosse o derradeiro. E quem dera que não chegasse o próximo domingo, mas chegasse o Senhor. É exatamente essa ideia que nós vemos aqui. A natureza do descanso, lá na criação, a natureza do descanso, nos exigindo essa preparação, e a natureza do descanso, nos ensinando a confiar no Senhor. Olha o versículo 24. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem deu bichos. Exatamente o que acontecia quando nos outros dias, também em desobediência, alguém guardava mais. Deus fala, não precisa. E o cara ia lá e pegava e dava bicho. E aqui ele fala, agora no sexto dia, pegue em dobro, porque amanhã você não vai precisar sair. Você não vai precisar levantar para ir colher, já vai estar lá e não vai dar bicho. Confia em mim, confia na minha palavra. E nesse sentido, didaticamente, o que Deus está fazendo? Confia em mim, eu sou o pão da vida, eu sou o seu maná, eu sou o seu sustento. Não precisa faltar o culto ou qualquer outra atividade do dia do Senhor para fazer tarefas. Não é um dia de recuperação daquilo que está faltando. Não é o dia para você se preparar para a prova de segunda-feira, para a semana de trabalho que vai começar. Não é o dia para isso. Liberdade. Confie no Senhor. Olha como é diretamente proporcional. Eu não descanso adequadamente, eu não obedeço a Deus, eu não confio no Senhor, eu ainda faço coisas que eu creio que se eu não fizer hoje, vão me trazer consequências ruins depois. E em não descansar, eu não aproveito então aquilo que é mais maravilhoso. Por isso que o livro é fantástico, eu citei anteriormente. O Shabat, o descanso como resistência. Nesse dia nós estamos gritando para o mundo, não tem professor que me faça fazer um trabalho nesse dia. Aí você fala assim, eu prefiro tirar nota baixa. Você vai tirar nota baixa porque você deixou o seu trabalho para a última hora. E a última hora significa ter que quebrar o dia do Senhor. Não justifique a sua nota baixa dizendo e batendo no peito, eu sou crente, eu não estudo no domingo, pode me dar isso, estou sofrendo por causa do reino de Deus. Você está sofrendo por causa da sua ignorância, por causa da sua tentativa de transformar o dia do Senhor em algo que não é nas Escrituras. Lembrando que o quarto mandamento diz claramente, 6 dias, trabalharás, e você descansa totalmente em liberdade. Quando é que nós vamos começar a confiar, sabendo que eu não trabalho nesse dia e nem faço outros trabalharem? A liberdade é nossa e dos outros também. Quantas atividades vocês ainda praticam nesse dia, dizendo assim, eu não estou trabalhando, mas o cara lá na televisão está trabalhando. Eu não estou trabalhando, mas o garçom está trabalhando, ele está trabalhando o que ele quer. Eu não estou trabalhando, mas o outro está trabalhando. E se você está ali, no mínimo você é cúmplice daquilo que Deus não se agrada. Ele fala, o mandamento é para você e para o estrangeiro. O cara é ímpio, eu não estou nem aí se ele trabalha no domingo. Está aí sim, porque a ordem criacional é para toda a humanidade. Você devia ficar triste em ver pessoas trabalhando no dia do Senhor, e muito feliz, porque ainda em graça comum nós vemos estabelecimentos fechados nesse dia. Por que
que não podem perder produção fecham na Sexta-feira Santa, nesse feriado fora de época e totalmente pagão. Fecha, vai lá no Pão de Açúcar, fechado. Vai no Hiper, fechado. É dia santo, santíssimo, Sexta-feira Santa, só come peixe. Eles conseguem fechar nos seus santos dias pagãos, mas não fecham no santo dia do Senhor. E você vai lá e faz compras nesse dia. Mas pastor, é obra de necessidade. É obra de necessidade porque você tornou isso uma obra de necessidade. Não tem como ir ao mercado, nem que seja sábado à noite. O Extra fecha meia-noite. Não tem como ir. Não tem como se esforçar. Não tem como dizer, o dia de amanhã é o dia em que eu grito para o mundo, a minha confiança está no Senhor. Não deu para comprar, coisas terríveis aconteceram na minha semana, então eu vou comer pão dormido. Eu vou comer pão dormido por causa do meu amor a Deus. Eu não preciso comer pão fresquinho, pelo menos um dia da semana, por amor a Deus. Eu não quero que os padeiros trabalhem, eu não quero que eles trabalhem, eu quero que eles descansem, que eles venham para a igreja comigo e não fiquem fazendo pão para mim. Vocês se lembram daquela ilustração do pastor que não se preparou direito e precisava fazer uma viagem e tinha que abastecer o carro? E ele foi então e convidou o frentista para visitar a igreja, e o frentista respondeu na sua inocência, ingenuidade: mas pastor, eu tenho que trabalhar, eu tenho que encher o tanque do seu carro, senão eu iria para a igreja. Qual foi a cara daquele pastor naquele momento? Veja bem e tal, não. Meus irmãos, esse texto está nos dizendo claramente que nós não temos apenas um mandato, mas o privilégio abençoador de realmente gritarmos liberdade. Um outro exemplo: um restaurante nos Estados Unidos que fechou em um domingo de Páscoa. Estavam lá dando um testemunho maravilhoso. Fechamos hoje, domingo de Páscoa, entre aspas, perdendo dinheiro, porque é um dia que muitos crentes vão para restaurantes, mas nós queremos que os nossos funcionários aproveitem esse dia, então, podendo ir para a igreja adorar a Deus. Ora, esse mesmo restaurante, ele dava desconto a crentes que iam nos outros domingos e levavam o boletim da igreja. Levou o boletim da igreja? 10% de desconto. Por que o domingo de Páscoa é mais importante que os outros 51 domingos do ano? Não é. E nesse sentido nós nos lembramos então que celebramos a Páscoa, o Natal e todas as outras obras do Senhor 52 vezes por ano. E é por isso que aquele restaurante e qualquer outro deveria fazer com que os funcionários tivessem o privilégio de ir à igreja, cultuar a Deus em todos os domingos. Aí você insiste: mas pastor, é praticamente impossível fazer isso. E aí a gente tem que mais uma vez citar aqui o exemplo de Eric Liddell, do filme Carruagens de Fogo, que rejeitou correr a sua prova principal, porque era domingo, ele não ganhou a medalha de ouro, na verdade era uma classificação para uma prova que ele era favorito. Ele correu num outro dia, uma prova da qual ele não era favorito, e era praticamente impossível que ele ganhasse, e Deus o honrou e deu o ouro para ele. Carruagem de Fogo. Se não assistiu, assista, por favor. Leia a biografia de Eric Liddell. E é interessante que ele é sempre o exemplo. Parece que na história da igreja só tem ele de exemplo. É porque é escasso mesmo. Dá para contar nos dedos, se é que dá, numa palma da mão, os atletas de Cristo
contemporâneo. O filho de amigos queridos, o Fabinho e a Virgínia, lá de Aracaju, ele gosta muito de futebol. E aí ele ficou sabendo que o campeonato ia ser no domingo. E ele automaticamente, como filho da aliança, disse: eu me sacrifico por causa do Senhor. Começou a chorar. Deus é injusto. Parará. Porque logo no domingo eu treinei tanto. Será que não dá só essa vez? Eu jogo agora que jogo mais. Aí os pais falaram: filho, vamos orar. E vamos conversar com o treinador, com o pessoal da organização. E para resumir a história, meus irmãos, eles mudaram o dia do campeonato. Eles colocaram no sábado. Eles colocaram no sábado, porque pais crentes preferiram amar a Deus do que amar o seu filhinho que queria jogar no domingo. Ah, pastor, mas isso nem sempre vai acontecer. Ótimo! Então pague o preço. Nós não precisamos jogar bola no domingo. Pague o preço. Fale, testemunhe. Quem sabe não é a falta do nosso testemunho que não mudou a sociedade ainda. Pelo contrário, faz com que essa sociedade continue usando o dia do Senhor de forma displicente e idólatra. Meus irmãos, nós ainda não entendemos a natureza do descanso. E por isso, para nós, a ordenança, a sua ordem, continua tão pesada. E é isso que nós vemos agora nos versículos 25 a 30. A ordem clara. Então disse Moisés: comei hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não acharei no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. Ao 7º dia saíram alguns do povo para o colher, porém não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fica onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim descansou o povo no 7º dia. Meus irmãos, entendamos aqui, pela natureza que acabamos de ver, que é uma ordem de fato, não é uma sugestão, não é uma recomendação, não é a Bíblia dizendo: ah, seria tão bom se vocês... Não! Fiquem onde estão, não vão colher, descansem! Se Deus não for o meu Senhor de segunda a sábado, Ele não será o meu Senhor no domingo. Essa é uma citação de A.W. Tozer, que nós podemos inverter. Se o Senhor, ou se Deus não for o meu Senhor no dia dele, Ele não o será de segunda a sábado, e o ciclo é vicioso. Uma vez que Ele não é aqui, Ele não vai ser aqui também. E eu uso aquela velha desculpa que parece espiritual: mas todos os dias são dias do Senhor, pastor. E aí você fala: pode ser. Todos os dias são santos de fato. Mas o domingo é o santo dos santos. Não é a santidade dos outros dias que tira a ênfase que Deus dá ao seu próprio dia. Ele fez isso desde a criação, Ele continua fazendo isso na revelação. E vocês sabem, a ordem é clara. Você não precisa ser um teólogo pós-graduado ou com pós-doutorado para entender isso. Não é um daqueles textos assim, meio obscuros. A ordem é clara. Mas o nosso pecado e a nossa rebelião são mais claras ainda. Olha aí, por favor, ainda em Êxodo 16, no versículo 20. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém deu bichos e cheirava mal, e Moisés se indignou contra eles.
A ordem era clara: não precisa deixar para o outro dia, eu vou dar. Mas como é o seu coração e o meu, quem sabe assim. Moisés se indignou. E aqui nós vemos um princípio maravilhoso. Nem trabalho demais, nem descanso de menos. Um equilíbrio perfeito. Nem workaholic, nem folgado. Trabalho e descanso. Mas nós não nos satisfazemos com isso. Moisés se indigna. E eu tenho aqui o direito de me colocar no lugar de Moisés. E o ministro? Você acha que ele fica indignado? Quantos sermões, quantos estudos suficientes para você dizer hoje, outra vez esse assunto? Não é possível. Nós já ouvimos, pastor, nós não queremos obedecer. Mas é o meu papel, e graças a Deus pela pregação continuada das Escrituras, é o Espírito Santo quem escolhe o tema que será pregado em cada domingo, nesse sentido. É a minha obrigação insistir com vocês então, mirar e não pecar, e perguntar aqui, como Deus está perguntando: até quando vocês recusarão guardar os meus mandamentos e as minhas leis? É o Senhor quem está perguntando. Até quando vocês vão continuar indo comer fora nesse dia? Até quando vocês vão continuar chegando em casa e ligando a televisão e vendo as pessoas trabalhando ali? Até quando vocês vão continuar fazendo o curso de pós-graduação de vocês que cai no domingo? Pastor, aí não tem como. Eu tenho que fazer esse curso. Cai no domingo, e agora? Duas perguntas. Você realmente precisa fazer esse curso? E a outra, se precisa, você, como o Davi ou os pais do Davi, chegou para o seu professor e disse assim: veja, eu sou crente, tem como arranjarmos uma alternativa para que eu não esteja presente no domingo de manhã? Eu faço um trabalho extra, eu faço uma leitura extra, o que for necessário, porque eu prefiro estar, na verdade eu tenho que estar na casa do Senhor e não na sala de aula. Você já fez isso algum dia na sua vida, quando você precisou fazer um curso de pós-graduação que caía no domingo? Faça isso da próxima vez. É uma oportunidade que Deus está lhe dando para você evangelizar o seu professor. Você quer ver uma coisa irônica? Super irônica? Tem uma faculdade aqui em Teresina que é adventista do sétimo dia. E ela faz a legalização do diploma, porque o nosso seminário, graças a Deus, ele não é regido pelo MEC, então quem forma lá não tem uma graduação, é um curso ministerial. Mas muitas pessoas, obviamente, querem aproveitar então aquilo que estudaram e fazer a convalidação. E eles foram para a faculdade adventista do sétimo dia. Qual é a ironia? A faculdade adventista do sétimo dia não tem aula no sábado, né? Então ministros presbiterianos estudavam no domingo para convalidar o seu diploma teológico e usavam todas as desculpas possíveis para achar que aquilo era legítimo. Adventistas do sétimo dia, uma seita. Eles nos enchem de vergonha, porque eles conseguem fazer aquilo que nós deveríamos fazer no dia do Senhor, no domingo.
E Deus usa, né, essas seitas todas para mostrar exatamente o quanto nós somos negligentes. E continuamos insistindo, e Deus pergunta: até quando? Até quando? Até quando? Meus irmãos, a ira de Moisés, a ira do seu ministro, talvez não faça a menor diferença. Mas a ira de Deus deveria fazer. Nós lemos em Hebreus, depois releia. A ira de Deus, a indignação de Deus fez com que eles ficassem prostrados no deserto. Não entraram no descanso. Eles não queriam o descanso. Eles rejeitaram o descanso. E Deus deu a eles o que eles queriam: morrer no deserto, com suas barrigas cheias de codornizes e de maná. E aí talvez você insista, né? Mas é impossível, pastor, cumprir isso hoje em dia. Talvez fosse possível naquela sociedade agrícola e tal, mas hoje é impossível. Tem que mudar algumas coisas, tem que adaptar para o século 21. Deixa-me insistir com você. Já era impossível naquela época. Eles estão quebrando aqui. O texto diz claramente: alguns foram pegar, colher, porém não acharam. Eu queria muito estar dentro de você para saber qual foi a sua reação quando nós lemos isso. Para saber se você reagiu assim: que povo incrédulo, que povo rebelde. Será que não dá para obedecer uma ordem tão clara? E aí vem um espelho, pã, e nós nos vemos aqui refletidos. Se era mais fácil cumprir lá, isso é uma outra questão. Mas nunca foi uma desculpa, então, que é impossível, por isso não guardamos. Aqui vai o segundo argumento para isso. Quais outros mandamentos são possíveis de serem cumpridos à risca? Você olha para a lista do catecismo maior, no quarto mandamento, e você diz assim: ah, pastor, isso aqui é utopia. E as outras listas? Quem é que consegue deixar de mentir? Quem é que consegue deixar de murmurar? Quem é que consegue deixar de cobiçar? Se eu uso esse argumento para o quarto mandamento, eu tenho que usar para todos. Aí eu caio naquele mandamento: ah, graças a Deus agora que o mandamento simplesmente é amar a Deus e amar ao próximo. E nós cantamos aqui. Você cantou de olho fechadinho assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quem é que ama a Deus? Quem guarda os seus mandamentos. E eles não são penosos. Deixe-me aliviar um pouco para vocês. De fato, não só esse, como qualquer outro mandamento, são quebrados por mim, por você, pelo crente mais santo desse mundo. Mas a questão aqui não é essa. A questão não é sobre perfeição moral. O padrão é perfeito, precisamos buscar o padrão, sede perfeitos como o teu Pai Celeste é perfeito. Mas a questão é sobre direção moral. E esse seria o meu maior prazer. Ao invés de ficar indignado como Moisés, seria o meu maior prazer ver você saindo daqui hoje dizendo assim: é, pastor, assim como todos os outros mandamentos eu sei que eu vou quebrar, mas hoje eu não vou ligar a televisão lá em casa como eu ligo todos os domingos. Eu entendi a direção moral.
não tem nenhuma final hoje, não tem nenhum programa especial. Eu acho que eu consigo não ligar a TV hoje. Mas é claro que quando for a final do US Open, quando for a final do Brasileirão, quando for a final da Copa, aí não dá mesmo. Mas pelo menos quando não for final, aí eu me esforço e não ligo. Você consegue sair daqui hoje, pelo menos convencido pelo Espírito Santo, na palavra, de que a direção moral que você tem que dar para esse dia implica nisso? Porque senão, gente, realmente é chegada a hora de alguém me dar um toque mais direto e falar: pastor, por favor, para de falar sobre isso, a gente não aguenta mais. E talvez eu pegue o meu banquinho e saia de mansinho. Mas não. Infelizmente, eu tenho certeza que alguns aqui hoje, talvez a maioria, ainda vão chegar em casa achando que não estão trabalhando e não estão de fato, mas que não estão sendo cúmplices do trabalho de outros ao ligarem suas televisões e assistirem ali aqueles programas. Meus irmãos, a ordem, ela é uma bênção. Vejam aí, por favor, os versículos 29 e 30. E aqui nós estamos caminhando para o fim. A ordem é uma bênção e não uma maldição. Versículos 29 e 30 diz assim: considerai que o Senhor vos deu o sábado, é um presente. Por isso ele no sexto dia vos dá pão para 2 dias, cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. Assim descansou o povo no sétimo dia. Essa é a sensação que a gente tem que ter. Assim descansou o povo no sétimo dia. Se o sermão foi pesado demais, descanse agora, então, pelo menos agora. A ordem é uma bênção. Assim descansou o povo no sétimo dia. É uma ordem para você descansar, é uma ordem para você relaxar, é uma ordem para você ser livre, é uma ordem para você não se prostrar diante de ídolos, é uma ordem para você não fazer sua tarefa de casa, é uma ordem para você não preencher aquele relatório, é uma ordem para você não ler aquele e-mail da empresa, é uma ordem. É uma ordem que é uma bênção para você. Eu ouvi essa ilustração de um pastor e ela é fantástica. Nós somos como criancinhas exaustas, com os olhos avermelhados, bocejando o tempo todo. A nossa caminha está ali. O pai ofereceu ler para nós, para nos colocar para dormir. E eu, rebelde, digo: não quero dormir. Eu não quero. O que o pai faz? Oh, filhinho, tá bom. Não. O pai que ama, ele diz: você vai dormir. Agora. Vá para a cama. E é interessante que essa ordem ela é facilmente obedecida. Porque assim que a criança deita, ela dorme. Como é que vocês acham que Deus nos ama? Como é que vocês acham que Deus quer nos abençoar? E assim o mesmo autor que eu citei no início, o Shabat como rebelião, resistência contra a cultura. Ele diz:
Assim eu cheguei à conclusão que o quarto mandamento é o mais difícil, o mais urgente dos mandamentos em nossa sociedade, porque nos obriga a uma motivação e conduta que desafiam os requerimentos elementares de uma sociedade movida por produção, que se especializa em controle e diversão, pão e circo, juntamente com ansiedade e violência. Essa é a nossa sociedade. E o Shabat para hoje, como bênção e ordenança, como ordem e liberdade, é ainda uma bandeira mais maravilhosa para dizer para o mundo: venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Quem é que vai rejeitar um convite assim? É aquele que não entende a ligação com Hebreus 4. Por favor, Hebreus capítulo 4, já lemos em nossa liturgia, vamos terminar com ele aqui. Hebreus capítulo 4, a partir do versículo 3. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia: e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar: não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns dele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. E o versículo 10 está falando da obra maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, começando a nos dar descanso na sua cruz, liberdade. É possível não ir para o inferno por causa da quebra do quarto mandamento. Jesus Cristo derramou o seu sangue para isso. E mais do que isso, ele cumpriu o quarto mandamento cabalmente. Cabalmente. E essa justiça ele transfere a nós. Mas o que o texto está mostrando é que ele, nesse dia bendito, e é por isso que é domingo e não mais sábado, e é por isso que é o primeiro dia da semana e não mais o sétimo, ele ressuscitou, ele entrou no seu descanso, como Deus Pai descansou das suas obras. A Santíssima Trindade, depois da criação. Assim, descansou o povo no sétimo dia. Descanse hoje também. Você que está sem Cristo Jesus, ressuscite com Ele, crendo nele e na sua palavra. Vamos orar. Ó Deus bendito, Deus que descansou e nos ensinou a descansar também. Até quando, ó Deus, nós vamos desobedecer as tuas leis e os teus preceitos? Que termine hoje, ó Deus, tantas práticas que nós sabemos ser pecaminosas, mas insistimos. Não terminará hoje, ó Deus, o nosso pecado, sem dúvida alguma. Sabemos que isso só acontece na glorificação. Mas o caminho da santificação, ó Deus, pode ser bem mais produtivo. E isso certamente passa pela forma como nós entendemos a natureza do descanso e a sua ordem, que continua sendo abençoadora, é ainda mais abençoadora.
porque o Senhor Jesus Cristo entrou no seu descanso e já nos deu a ressurreição final. Ó Senhor, salva nessa manhã aqueles que ainda estão cativos a tantas coisas, não só no dia do Senhor, mas durante a semana inteira também. Tende misericórdia de nós. Em nome de Jesus, o nosso descanso é que nós oramos. Amém.